Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para esse quadro Ore para a Cruz, o amor venceu. E hoje vamos para o segundo ponto dos frutos do Espírito, que é a alegria. Está no livro do profeta Neemias, capítulo 8, versículo número 10, que nos diz o seguinte, a última parte do versículo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, o cristão sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo na dificuldade, você pode encontrar alegria na salvação. E em Salmo capítulo 30, versículo 5, nos diz o seguinte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este salmo, amados irmãos, amigos, expressa que mesmo em momentos de angústia, de tristeza, de dificuldade, a esperança é que a alegria retorna. Esse é o segundo ponto do fruto do Espírito, a alegria. Porque o cristão tem que estar alegre. O cristão tem que estar otimista todos os dias. Mesmo com a dificuldade, uma tristeza, uma perca, sempre tem a alegria do Senhor na sua vida. Mesmo podemos passar por várias circunstâncias, várias adversidades na nossa vida. Mas tenha certeza, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a alegria do Senhor é a nossa força. Todos podem tentar te derrubar, podem te acusar de muitas coisas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos estar batido, desanimado, cabisbaixo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo, quando escreve aos irmãos de Gálatas, ele fala isso. O primeiro ponto foi o amor, o segundo ponto é a alegria. Essa alegria, ela tem que ser constantemente contagiante para cada um de nós. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você. Aquela cruz, você fez maldito, aquela cruz, para nos dar o preço da alegria da salvação. Nós temos que estar alegres todos os dias. Mesmo na pior adversidade que nós possamos passar na nossa vida, temos que estar alegre, inteiramente, profundamente alegre. Porque a dificuldade que a gente pode passar hoje até ela é passageira, mas a alegria da salvação é eterna. Essa é a nossa missão. Temos que estar sempre com esse sorriso, com essa alegria dentro do coração. Como o salmista Davi aqui fala no Salmo 30, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que significa essa noite inteira? Pode ser um dia inteiro, pode ser uma semana inteira, pode ser um mês inteiro, mas a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor vem no romper do dia. Quando você menos espera a sua bênção, Deus vai te dar. Mas é a alegria que Deus quer que você tenha. Não é verdade? Essa é a alegria. Quando Jesus fez aquele milagre, todos, quando Jesus instruiu alguns discípulos ali, dois, quando eles voltaram, eles voltavam alegres. Nossa, fizemos maravilhas em teu nome, tal, sentiram aquela alegria. Mas a alegria maior
é nós estarmos escrito, nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria que nós temos que ter. Todos os dias sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. É difícil aqui, nesse plano terreno, é difícil, as lutas são grandes, as dificuldades são enormes, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ficamos com essa palavra, medite essa reflexão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A alegria da nossa salvação, a alegria da nossa esperança está em Jesus. O único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou da cruz, por mim e por você. E sejamos cada vez mais alegres, cada vez mais temos essa certeza da salvação. Temos que estar alegre 24 horas por dia. Não é fácil, mas o verdadeiro cristão tem que ter essa alegria diariamente. Na sua vida, na nossa vida, é isso que vale. A alegria do Senhor, ela move montanhas. Move montanhas. Quando Jesus apareceu ali depois que ele ressuscitou os discípulos a primeira vez, foi uma alegria grande ali para aqueles discípulos. Quem fala, paz esteja convosco. Essa é a alegria que nós temos que estar presentes todos os dias. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo fala aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar ricamente e abundantemente. Cada um de vocês que está aí compartilhando, dando aquela visualização nos nossos vídeos. Às vezes a internet fica um pouco falhando, mas o importante é que a nossa mensagem de fé, nossa mensagem de esperança, esteja indo até você, meu amigo e amiga, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente. E hoje faz 8 dias e o vice-prefeito de Parnaíba, da cidade, faleceu. E na última segunda-feira, a vereadora Fátima Carpino, durante a sessão da Câmara Municipal de Parnaíba, lamentou, como todos nós, a morte do vice-prefeito de Parnaíba. Ela afirmou que ele, Darlan, foi desvalorizado dentro da atual gestão municipal. Segundo ela, o vice-prefeito teria sido impedido de exercer plenamente suas funções e morreu levando a mágoa de não ter tido espaço para contribuir com o governo municipal. É um discurso muito forte, uma fala muito forte da vereadora Fátima, e é para nós meditarmos. Ele estava sendo desvalorizado dentro da atual gestão. E que, infelizmente, acabou falecendo. E alguns dias antes desse fato acontecer, dessa morte, o Dr. Darlan gravou um vídeo na sua rede social em defesa dos vereadores do Legislativo, contrariando o interesse do prefeito Francisco Emanuel, que apesar de dizer-se amigo do vice-prefeito, o excluiu de toda e qualquer participação da gestão, causando enorme tristeza e depressão do médico querido e respeitado
por toda a cidade de Parnaíba e as cidades circunvizinhas. É algo sério, é algo muito sério mesmo. O falecimento do vice-prefeito da cidade, Dr. Darlan, na última quarta-feira, 5 de novembro. E é muitos indícios, é muitas conversas, é muitas informações que precisam ser revistas. Como era o relacionamento dele, Dr. Darlan, com o atual prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel? Se davam tão bem ou tinha alguma discordância? Porque desde o rompimento de Francisco Emanuel com o grupo Monsanto, da gestão passada, ficou uma laguna, um buraco, pode-se dizer assim, uma guerra fria da atual gestão e também algumas pessoas ligadas à prefeitura falando contra os legislativos, contra os vereadores. E nesse vídeo, na rede social, o Dr. Darlan fala em defesa da democracia, em defesa dos vereadores aqui de Parnaíba, porque é isso. A democracia é esse ponto. Os vereadores estão ali para fiscalizar o executivo, para fiscalizar as obras do prefeito, o que o prefeito está fazendo, o que precisa ser melhorado. E o prefeito tem que receber críticas também, para melhorar. O doutor Darlan fez esse vídeo nas suas redes sociais, demonstrando a defesa em relação aos vereadores. Será que esse vídeo foi um estupim, o que aconteceu? Ou não? Ou apenas uma coincidência? E tem que ser tudo, tem que ser esclarecido, tudo tem que ter uma transparência e tudo tem que ter uma investigação, se for possível, no caso. Porque aparentemente, o doutor Darlan, a gente conhecia, não intimamente, mas a cidade toda sabe que ele era uma pessoa de caráter, uma pessoa íngreme, uma pessoa de família tradicionais. Vai saber o que aconteceu realmente nessa história toda. Quando o doutor Darlan foi levado ao hospital na última quarta-feira, indício de muitas informações. Teve um mal súbito, ou tentou se matar, isso era a especulação. Mas se foi algo muito grave, tem que ser falado, tem que ser esclarecido e tem que ser investigado. Não pode estar, hoje em dia, uma, uma vereadora acusando o prefeito da cidade, uma deputada também, entre aspas, acusando a atual gestão pelo falecimento, pela morte do doutor Darlan, e a gente fica nesse fogo cruzado. Porque a sociedade paranaense não pode ficar sem esclarecimento. Quem acusa é que tem que ter provas. Não adianta uma vereadora falar isso e não ter prova daquilo que ela está falando. Ou uma deputada falar algo e não ter uma prova que ela está falando aquilo. Realmente concreto. Teorias é fácil. Na prática, tem que ter provas na práticas. Porque se for algo que estava sendo excluído, desvalorizado realmente, como a vereadora Fátima Carpini fala aqui, o que será que teria acontecido isso? Em pouco tempo.
em menos de um ano de gestão. Tudo tem que ter uma investigação, uma transparência. Porque fica naquele indício. Fica feio para quem fala e fica feio também para o atual gestor, que não se pronunciou. Paraíba ainda continua triste, de luto ainda. Ontem foi a celebração da missa de sétimo dia. O doutor Dalé tivemos presente lá. Uma missa de bastante emoção, uma missa de saudade. Muitos vereadores também, familiares, amigos. Foi algo para nós fazer uma reflexão sobre até a nossa vida. O que é que nós temos que fazer realmente? Às vezes, tem algo que a gente fique, que alguém fale com a gente fica assim meio chateado, fica com aquele aperto no coração. Às vezes tem pessoas que não conseguem falar. Vocês dão um problema de saúde aí e infelizmente morre. Será que foi o caso do Dr. Darlan? Fica uma pergunta no ar para responder. Só sei que ontem a missa foi bastante emotiva. E essas acusações, essas falas em relação à morte do Dr. Darlan, fica um clima muito pesado entre o legislativo e o executivo. Mas tem que ter transparência das coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus venha consolar a família do Dr. Darlan, uma morte que foi muito sentida no estado em si do Piauí. O estado do Piauí foi muito sentido essa morte. Ninguém esperava. Realmente, ninguém espera pela morte, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala aos romanos, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos entregues. Uma hora ela vai chegar. Mas o verdadeiro cristão passa da morte para a vida. Que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. Oramos. Temos que orar muito. Porque a caminhada é longa. São muitos desafios. São muitas barreiras. Mas que Deus nos guie. Nunca diga. Tem uma frase que eu vi nesses dias que eu fiquei imaginando. Nunca diga na sua vida, vá com Deus. Porque essa frase é uma frase que se refere à morte. Sempre diga, Deus te acompanha. E aí você é acompanhado por Deus na ida e é acompanhado por Deus na volta. Está do seu lado. Porque Jesus está conosco todos os dias. Agora, essa frase, vá com Deus, nunca diga isso. Nunca diga isso para o filho que vai sair. Nunca diga isso para o esposo que vai sair. Ou a esposa, nunca diga. Sempre fale, Deus te acompanha. Que Deus nos abençoe ricamente. Até a próxima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.